Sejam bem-vindos a mais um Esta Semana na História. E esta Semana na História comemora-se um acontecimento muito importante. A tomada da Bastilha, que ocorreu a 14 de julho de 1789. Caminhávamos para o final do século XVIII e a França, governada por Luís XVI, vivia, à semelhança da quase totalidade da Europa, um regime de monarquia absoluta ou absolutismo, também conhecido como Antigo Regime. Este sistema político caracterizava-se pela centralização do poder político nas mãos do rei, sem qualquer tipo de limite ou controlo por parte de qualquer instituição. Este regime assentava igualmente numa sociedade tremendamente injusta. O clero e a nobreza eram os grupos privilegiados e o terceiro Estado, composto pelo povo e burguesia, era o grupo dos não privilegiados. Na prática significava que os primeiros, muito embora constituíssem apenas 3% da população, fossem os proprietários da maioria das terras, estando isentos do pagamento de impostos e ocupavam os cargos mais importantes. Já os segundos trabalhavam arduamente, pagavam impostos para sustentar os outros grupos sociais e não gozavam de quaisquer direitos. Acrescia ainda que, face às tremendas despesas da coroa, tornava-se absolutamente necessário que a mesma arrecadasse ainda mais dinheiro através do aumento dos impostos. Pressionado pela situação, o rei convocou os Estados Gerais para que, na presença de todos os grupos sociais, se determinasse a forma de o fazer. Desde o início, era claro o desacordo entre privilegiados e não privilegiados, pois o terceiro Estado recusou a forma de votação tradicional e defendeu a votação por cabeça. Gerou-se um impasse e os representantes do terceiro Estado, alegando representar a maioria da população francesa, declararam-se como representantes da nação e formaram a Assembleia Nacional com o objetivo de elaborar uma Constituição. O rei, vendo-se sem alternativa, obrigou os membros do clero e da nobreza a participarem, formando-se assim uma Assembleia Nacional Constituinte. Porém, a aprovação de uma Constituição significava na prática o fim da monarquia absoluta. Assim, o rei reagiu, ameaçando dissolver a Assembleia e mandou as suas tropas cercarem Paris. Foi então que o povo de Paris, dirigido por alguns burgueses e apoiado pelos militares, em 14 de julho de 1789, assaltou a fortaleza-prisão da Bastilha, onde eram detidos os que se opunham ao regime, e libertou os presos. Ao mesmo tempo, noutras partes do país, camponeses revoltados invadiram e atacaram propriedades senhoriais e recusavam-se a pagar os tributos aos senhores. O governo do rei foi substituído pelo das Assembleias e a França passou a ser governada por um regime de república. A tomada da Bastilha passou a simbolizar a Revolução Francesa e, desde então, o dia 14 de julho é celebrado todos os anos como a Festa Nacional da França. De entre as muitas leis, entretanto publicadas, destaca-se a Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão, da qual vos leio o artigo 1º. Todos os homens nascem e permanecem livres e iguais em direitos. As distinções sociais só podem ser baseadas no bem comum. E assim termino esta Semana na História. Fiquem bem!